Olá, meus amigos. Então, estamos aqui de volta apenas para fazer algumas complementações a respeito do caso do agricultor Hélio. Antes, eu vou me apresentar novamente, porque eu sou um ilustre desconhecido. Meu nome é Cláudio Suenaga, eu sou autor da primeira tese de ufologia feita no Brasil em termos acadêmicos e sou autor de vários livros, entre eles aqui o Contatados, 50 Tons de Grace, sobre o caso Vilas Boas e outros casos de abduções com relações sexuais, Encontros Cercanos de todo tipo, meu primeiro livro em espanhol, que é a tradução dos 50 Tons de Grace, mas acrescido de um capítulo sobre o envolvimento da CIA, a tal da Operação Mirage. Todos esses livros vocês podem encontrar facilmente, os links estão na descrição. E eu vou fazer aqui apenas mais alguns complementos a respeito do caso do Sr. Hélio e fazer algumas reflexões. Vou deixar algumas reflexões para fazer agora. E apenas para quem não viu aí o primeiro vídeo, eu vou aqui fazer uma síntese rápida. O Sr. Hélio, ele relatou que lá no sítio Lajedo Vermelho dele, ele no interior da Paraíba, na região de Campina Grande, na Paraíba, não é? Na pequena cidade de Cubati, no sítio Lajeado Vermelho, e fica na região de Campina Grande, na grande região de Campina Grande, bem interiorzão da Paraíba, uma cidade que não deve ter 10 mil habitantes. O Sr. Hélio, ele relatou para o Elias Rodrigues, no canal sobre cultura nordestina, ele relatou que está tendo vários contatos com seres, tanto seres anões, pequenos, mais agressivos, que ele até chegou em certo momento a qualificar como seres espirituais e até demoníacos, e também tendo contato com seres altos gigantes, né? Com seres altos que seriam seres de uma índole mais pacífica, mais amigável, e esses seres ele diz que são seres que estão mais para seres espirituais, e tanto que não há indícios físicos ao que se saiba, né? Até agora, ao que se saiba, não há indícios físicos. O caso precisa ser mais investigado. Ufólogos ainda precisam, certamente irão, né, procurá-lo, esse caso ainda será bastante detalhado. Faltam muitas minúcias, eu senti falta de muitos detalhes, como datas mais precisas, né? Como aí, o relato do próprio contexto, as condições locais. Não foi feito nenhum croquis, né, da área, não foi feito nenhum levantamento da área, dessa área. Foi feito um estudo sociológico ali. Precisa ser feito um estudo sociológico, colher mais dados que possam revelar aí a psique do Sr. Hélio. E faltam muitos detalhes, né? Então acho que aí a gente pode até falar em termos de metodologia, o quanto que a ufologia carece de empreendimentos metodológicos, de estudos mais feitos de maneira mais metódica, né? E esses estudos, não basta você chegar na pessoa e perguntar para indagar para a pessoa, pegar dados elementares da pessoa. Você precisa tentar colher o máximo de dados possíveis. Claro que nem sempre isso é possível. Às vezes a própria testemunha ela fica desconfiada, relutante, ela quer preservar muitos aspectos da sua vida pessoal e ela não fala. Paciência, aí você mesmo vai ter que descobrir, fazendo observações e levantamentos, o mais acurado possível, mas você mesmo vai ter que levantar isso, se a pessoa não colaborar. Mas em havendo colaboração, você tem que extrair o máximo de dados para poder tirar as deduções e as conclusões devidas. E é o que falta nesse caso, que só o que tem nesse caso são dois vídeos. São dois vídeos principais das entrevistas que ele forneceu ao Sr. Elias. E a gente fica só com esses dados por enquanto. Não há nada escrito, não há nenhum relatório, não há nada, né?
E tudo que a gente está falando aqui, tudo que eu estou comentando é em cima desses vídeos, né? Não há elementos hum, a mais do que isso. Então eu posso até estar aqui cometendo alguns impropérios, mas é porque eles são baseados apenas então somente nesses vídeos. Certamente, quando aparecerem mais dados, muitas outras conclusões, muitas outras inferições poderão ser feitas. Por enquanto é o que a gente pode fazer, né? E a gente está fazendo esses comentários para dizer mais uma vez, porque eu acabei recebendo aí um monte de pedidos, mas um monte mesmo de pedidos de pessoas querendo que eu falasse algo a respeito. E o Carlos Henrique, né, que é o grande colaborador aqui do canal, no Patreon, ele foi o que me fez esse pedido com mais ênfase. Então estamos aqui, né? Bom, eu já falei tudo aí no primeiro vídeo, né? Citei aí os dados iniciais, as influências, os casos com que ele pode estar relacionado, né? Citei aqui os casos que eu mesmo pesquisei, que eu notei várias semelhanças, vocês procurem aqui no canal, né? No meu Patreon também está muito bem detalhado tudo isso, vocês procurem aqui no canal, vocês vão encontrar. Eu citei aqui os casos da Geni Lisboa, da doceira Geni Lisboa, citei o caso do do Cavalcante, José Cavalcante. Eu citei o caso do João Antônio da Silva, né? E tem muitos outros casos aí do passado que lembram esse caso, parece que tem várias relações, os seres descritos são parecidos, a maneira que esses seres agem são muito parecidas, o modus operandi deles é muito parecido, o modus faciendi é muito parecido, né? Então você tem aí vários elementos como que resgatando, né, como esse caso como que traz de volta aqueles velhos casos clássicos dos anos 50 até os anos 70, né, e que nos anos 80 já começaram a desaparecer em virtude aí do surgimento da era das abduções, né, que trouxeram um novo background aí um novo, né, uma nova casuística, vamos chamar assim. E esses casos pareciam que estavam desaparecendo, né? Estavam sumindo aí. Só que no Nordeste, esses casos jamais sumiram. Vocês leram o livro do Bob Pratt, Perigo Alienígena no Brasil, vocês vão ver lá que esses casos sempre foram relatados e continuam sendo relatados. Embora os casos do Bob Pratt também são mais casos lá dos anos 70 até o começo dos anos 80, né? Mas no Nordeste, esses casos parece que eles continuam sendo relatados. E o Sorélio, além de ele ser uma continuidade, né? Ele como que é uma continuidade disso tudo, ele também é uma continuidade em pleno século XXI, né? Em plena era da inteligência artificial, ele é uma continuidade aí dos beatos, dos pregadores, dos mestres espirituais nordestinos. Ele como é que ele está inserido dentro da mesma da mesma seara disso tudo, e ele traz em si, né? Ele carrega toda a herança cultural, ele traz toda o aparato de, de toda esta de todo este caldo cultural nordestino, ele traz na sua pessoa. E estava falando aqui, ele começou a fazer curas, né, espirituais, e nisso aí eu me lembrei do caso do João Caiana, que eu e o Pablo acabamos pesquisando porque estivemos em Iturama, na volta das nossas pesquisas do caso Vilas Boas, em São Francisco de Sales e toda aquela região. Tivemos em Contagem, tivemos em Diamantina, né? Tivemos toda aquela região, e na volta nós passamos em Iturama, que era caminho de volta, e encontramos com o João Caiana, fomos à casa dele, chegamos lá, encontramos um ambiente muito místico, muito esotérico, havia lá um charlata, 171, estava se aproveitando da situação, fazendo curas, né, enganando a mulherada, as pessoas. E o João Caiana, ele passou por um caso de abdução típico, né, um caso aí que lembra muitos outros casos de abdução, né, até o carro dele foi levado, ele estava dirigindo, e ele, a esposa dele, os filhos foram levados com o carro e tudo por um OVNI, que os seres fizeram todos aqueles típicos exames e passaram alguma mensagem para ele também, misturando elementos de contatismo, assim como no caso do Sr. Hélio mistura elementos de contatismo. No caso do João Caiana, ele lembra muito o caso da Beth Barney Hill, né? Ele lembra muito o caso da pianista Lully Oswald, da famosa pianista Lully Oswald, certo?
E caso da Bianca, né? Lembro muito o caso da Bianca, do Hermínio Reis também, que também foram sequestrados com o carro e tudo. No caso, um Carmanguia. E o caso do senhor João Caiana, parece que ele estava no Fusca, se eu não me engano. Até nós fotografamos um Fusca, era um Fusca branco. Ele tinha muita estima até pelo Fusca, depois então ele foi sequestrado com o Fusca mais ainda. E o João Caiana, ele era eletricista e ele ficou assim tão afetado pelo caso. Ele falava só o tempo todo sobre o caso. A gente estava sentado ali no quintal da casa dele, num certo momento, à noite, batendo papo, falando sobre o caso. E ele, de repente, ele olha para o céu e fala assim: olha lá, tá passando um disco voador ali. Era um satélite, gente, era apenas um satélite. Esses típicos satélites que circulam, né, que andam em linha reta, você identifica na hora que é um satélite. Ele falou que aquilo era um disco voador, quer dizer, o cara estava totalmente tomado pelo que a gente pode chamar de síndrome do contatismo, que ele passou por uma experiência real. É indubitável. Ele e a família dele estavam ainda muito. A mulher dele lembrava muitos detalhes. Ah, ah, os filhos dele também se lembravam de alguns detalhes. E eles realmente passaram por um típico caso de abdução. Né? Eu não estou entrando aqui no mérito, gente, se isso daí é psyop, se isso daí é. Vamos falar. Nesse vídeo aqui, estou aqui para refletir a respeito, então, nesse aqui que eu vou falar. Aguardem mais alguns minutos que eu vou entrar nessas reflexões todas. Aí vou deixar para o final essas reflexões todas. Mas sem aqui discutir o mérito do que seja esses seres, etc. Né? Que ele passou por uma experiência autêntica, ele passou, não tenha dúvidas. Mas ele caiu naquele negócio da síndrome do contatado. Aí ele até, umas horas lá, ele chegou a falar assim para nós: olha, esses seres aí me passaram tanto conhecimento, tanta capacidade, tantos poderes, que hoje eu até na hora que eu estou ali estou consertando estou consertando algo, eu pego os fios e junto os fios, fecho o olho e junto os fios, nem preciso mais enxergar, ver o que eu estou fazendo. Né? Espero que ele não tenha provocado nenhum blackout, mas o, o João Caiana ele manifestou, né? Ele manifestou isso que muitos contatados manifestam. Eu já entrevistei muitos contatados, né? No meu livro está aqui, ó, o livro Contatados, já tive contato com muitos deles e eles realmente manifestam isso. Né? Por que cargas d'água é aquilo, gente? Vamos discutir tudo isso daqui a pouco. No campo aí do profetismo, que o Sr. Hélio entrou também, ele está dizendo aí que os seres falaram que o mundo está próximo do fim, nada novo, tem visto isso no mundo dos contatados desde os anos 50, desde Adamski. Todos eles, quase todos eles, sempre caem nisso também, fazem alertas em relação ao fim do mundo, que o mundo está para acabar, que o mundo vai passar por isso, por aquilo. Né? Então caímos aí de novo aí no reino do milenarismo, do messianismo, da parousia, da expectativa pelo fim do mundo, que já estamos aí aguardando já há mais de 2000 anos. Nós já tivemos o ano 2000, tivemos 2012, bom, precisamos falar mais disso. E até houve o Brant Aleixo, que é um ufólogo científico e sério, quando nós entrevistamos ele também, caiu nessa, falando que o mundo ia acabar, que ia passar por um apocalipse. Teve um outro grande ufólogo, que eu não posso falar, que eu não quero falar o nome aqui para não queimá-lo aí, embora ele já tenha falecido, mas um grande ufólogo, cujas entrevistas também estão aqui no canal, tudo que eu estou falando aqui está aqui no canal, que dizia também que o mundo estaria próximo já dos seus estertores, etc. Ufólogo científico, hein, tidos como os mais científicos no Brasil, para vocês verem. Bom, aí o que faltou falar? Faltou falar que o Sr. Hélio, ele disse que esses seres aí, eles estão manipulando a humanidade. Olha o que o Sr. Hélio falou. Os seres estão manipulando a humanidade. Então, segundo o Sr. Hélio, o que esses seres pretendem é o domínio da humanidade. Né? O que o Ulvio Brant Aleixo também acabou achando que os seres faziam era isso, que eles estavam querendo o domínio. E então comecemos a fazer aqui, pegando esse aspecto, esse gancho, a nossa análise final do caso. Esses seres falando que estão querendo domínio. Bom, esses seres na verdade já dominam isso daqui já
desde sempre. Né? Então, que domínio é esse que eles estão querendo? Eles já dominam isso daqui. Mais domínio do que ele já tem? Bom, o Sr. Aurélio falou que esses seres eles não são extraterrestres, mas são seres daqui mesmo. Sendo seres daqui mesmo, são seres. O Sr. Aurélio falou também que poderiam ser seres que têm base na Antártida. Eles viriam da Antártida, segundo o Sr. Aurélio. Esses seres então viriam de mundos que estão dentro deste mundo mesmo. Que remete aí à Amazônia do Jacques Vallée. Seres que estão atuando já há séculos e que, se fossem extraterrestres, com os sistemas de monitoramento que existem hoje, de tudo que sai e entra na órbita da Terra, haveria assim um tráfego tão grande dessas naves, teria que haver um tráfego tão grande dessas naves que seriam detectadas a toda hora. Né? E tudo indica que esses seres realmente são daqui mesmo. Viriam da onde? Viriam de mundos debaixo da terra, bolsões subterrâneos, viriam de mundos além da Antártida, mundos desconhecidos provavelmente que estão sendo mantidos em segredos aí já há séculos, viriam aí de lugares aí da Antártida, a respeito do qual o almirante Byrd havia chamado a atenção. Seriam seres interdimensionais, como sugeriu Vallée, ou seriam seres demoníacos? O Sr. Aurélio chegou a sugerir que poderiam ser seres demoníacos. Como eu já falei muito do assunto, sugiro que vocês assistam os vídeos que eu já fiz aí. Fiz 3 ou 4 vídeos de uma série sobre aliens e demônios. Já falei muito a respeito do assunto. A gente tem que refletir aqui então. Por que os seres resolveram novamente virem com aquela mesma conversa que eles falavam demais até os anos 70 e de repente agora está de volta com o Sr. Aurélio. Né? Qual o motivo disso? Qual o motivo? Será que em parte é porque as abduções aí estão um pouco mais... será que já eles resolveram encerrar um pouco essa etapa? Não sei. Que as abduções já estão um pouco em baixa. O grande auge das abduções foi no final dos anos 80 e anos 90. Quando chegou nesse século já deu uma diminuída. Por que trazer isso novamente de volta? Algo que era próprio de um zeitgeist até os anos 70. São perguntas que eu deixo no ar. O porquê disso? Porque vir de novo com esses seres que novamente vêm e repetem novamente tudo aquilo. Parece que a gente está vivendo uma espécie de looping matrixiano. Parece que a gente vive até dentro daquele looping que a gente pode chamar de looping do filme O Dia da Marmota. Né? O Dia da Marmota. Acho que vocês lembram desse filme aí com o Bill Murray e com a Andie MacDowell. Aquele filme em que o Bill Murray sempre acorda no mesmo dia, no dia da marmota, que é aquela tradição americana da marmota. Em fevereiro eles pegarem a marmota e perguntarem para a marmota se o inverno vai durar mais algumas semanas, né? Mais 6 semanas. Aí o Bill Murray acorda sempre no mesmo dia. Ele está querendo sair daquele dia e ele sempre acorda. Quando ele acorda é o mesmo dia. Então parece que a ufologia está presa no Dia da Marmota, né? Que o título é Feitiço, como é que é? Eu esqueci o título exato em português. Uma coisa como Feitiço do não sei o quê. Feitiço do Tempo, é isso, Feitiço do Tempo. E parece que a ufologia vive uma espécie de looping. Sempre volta ao mesmo ponto. Né? Novamente é um caso que repete tudo aquilo que já foi que já foi dito pelos seres já centenas de vezes em casos anteriores, dos anos 50 a 70. E vem novamente nesse caso aí. E a pergunta que fica, será que o Sr. Aurélio ele foi influenciado por esses casos do passado? Porque ele tem acesso, ele é do interior da Paraíba, do sertão,
mas ele tem acesso, né, à internet, a tudo isso. Ele pode ter lido em algum lugar, visto vídeos, né? Será que ele teve uma influência e inseriu culturalmente, né, no caso, no que ele está falando? Não sei. Eu vou dar aqui um crédito, então eu digo, bom, eu prefiro acreditar que o Sr. Hélio realmente está relatando tudo aquilo que ele realmente vivenciou, né, que ele ouviu dos seres. Se ele realmente vivenciou isso, fica a pergunta. Foi uma psyop? Foi uma psyop? Ele fala que os seres tinham o olho puxado, né, e eu brinco aqui, será que eram japoneses que estavam fazendo uma psyop no interior do Nordeste? Não sei, né. No caso ali do chupa-chupa, muitas pessoas também relataram que alguns seres que apareceram, chegaram a aparecer, eram seres que também tinham feições orientais. O José Cavalcante, no sítio lá em Piabetá, no Rio de Janeiro, que teve contatos do terceiro grau parecidos aí com o senhor Hélio, embora não continuados. Ele apenas teve um contato só e os seres se comunicaram com ele rapidamente e se esvaíram rapidamente, né? São seres, como dizia o Vibrante Aleixo, esquivos, aleivosos e fugidios. Ele tem que se perguntar por que esses seres se comportam sempre dessa forma. E os seres disseram para o Sr. Hélio que só aparece à noite, né? Eu me lembro dessa parte aí que o Elias perguntou por que os seres só aparecem à noite, não sei o quê. Aí o Sr. Hélio falou que é porque os seres não querem serem vistos. São seres fugidios como sempre, né? Por que esses seres se comportam assim? Se escondem tanto, não? Embora parece que os seres disseram para o Sr. Hélio que eles aparecem de dia também, né? Em alguns lugares até aparecem de dia. Bom, mas são seres aleivosos, né? Fugidios. Por que eles se comportam assim? É o mesmo comportamento repetitivo. Repetitivo. Aquilo que eu já falei também. Por que seres tão avançados, né? Se fossem extraterrestres tão avançados, eles se comportariam dessa forma? E é um comportamento estranho até mesmo para seres interdimensionais, né? Porque essa repetição constante. Então é o feitiço do tempo, é o efeito feitiço do tempo, né? Parece que a gente está preso numa espécie de looping matrixiano. O que é esse looping matrixiano? A gente está sempre preso numa espécie de eterno retorno de tudo. É uma repetição constante. Isso nos mantém presos a essa realidade e mudam apenas a roupagem. Só o que muda é a roupagem, a feição, que se adequa a um zeitgeist. Então hoje a gente vive aí nesse zeitgeist que é de uma dia de inteligência artificial, engenharia genética, transhumanismo, né? Robótica, certo? É tudo isso daí. Então tudo de certa forma se adapta, se adequa a esse zeitgeist, né? Mas é estranho que o Sr. Hélio está trazendo de volta, como que nostalgicamente até, elementos que pareciam já ter sido superados nos anos 70, e estavam superados, estavam completamente já. Eram elementos que estavam como que quase que já esquecidos, né? A gente pode até falar assim. Estavam quase que esquecidos já. Porque se falou, a partir dos anos 90, só se fala de abduções, né? Se falam de casos que são casos que têm o aspecto da nossa época, do nosso zeitgeist, e de repente se volta a esses casos que lembram muito casos de filmes de ficção científica, tipo B, né? Estilo O Dia em que a Terra Parou. São casos que lembram muito casos que você via, histórias de ficção científica lá dos anos 20, anos 30, né? E que o Sr. Hélio acabou trazendo tudo isso de volta. Isso é muito interessante, né? Então vamos refletir aqui. Seria porque esses seres querem manter a gente como que prisioneiro nesse looping temporal repetitivo, para que, como disse o Sr. Hélio, que possa nos manipular
estar sempre nos manipulando, e seriam seres daqui mesmo, daqui mesmo, mancomunados ou não com as nossas altas elites, vai se saber, mancomunadas ou não com as altas elites, vai se saber, mas segundo o Sr. Hélio, me parece que ele falou o seguinte, agora me lembrei, ele falou que as altas elites até gostariam de fazer acordo com eles, mas esses seres, o Sr. Hélio disse que esses seres não querem fazer acordo com as autoridades, portanto não teriam, na verdade, um pacto, não seriam compactuados, algo que destoa, né, convenhamos, ao que muitos outros já falaram, informantes até, whistleblowers já andaram falando que na verdade há sim um pacto de cooperação aí pelo menos desde Roswell, né? Então o Sr. Hélio ele desmente isso e diz que esses seres, pelo menos esses seres com que ele mantém contato, é claro, estamos falando apenas dos seres que mantêm contato com o Sr. Hélio, né? Eles não são os únicos seres, certamente. Não são os únicos seres. Então o Sr. Hélio ele diz isso, que esses seres estão manipulando claramente o ser humano, estavam querendo até mesmo usar o seu Hélio, né? Usar o seu Hélio como um dessas figuras de proa para manter esse domínio na Terra. Algo que o contatado João Antônio da Silva, do caso Bebedouro, ele também disse algo idêntico. Ele disse que os seres o haviam procurado, o haviam escolhido, porque queriam que o João Antônio da Silva fosse uma espécie de quinta coluna, né, quinta coluna deles na Terra, e trabalhassem a favor deles, e o João Antônio da Silva fez de tudo para cair fora, né? Então, o João Antônio da Silva que notou que a índole daqueles seres não eram das melhores também, né? Quando ele rezava o rosário, ele foi sequestrado, levado para o subterrâneo, né? Eram seres também que não eram extraterrestres, eram seres que viviam dentro desse nosso mundo aqui. Na hora que ele estava rezando o rosário, os seres arrancaram o rosário da mão dele, os rosários rolaram pelo chão. E seres como que tinham ojeriza, assim como o Sr. Hélio falou, que esses seres têm ojeriza. Quando o Sr. Hélio rezava, os seres não gostavam, né? Os seres até se afastavam, mostravam um certo temor. Olha que curioso. Então, gente, a pergunta que a gente faz e a questão que a gente levantou várias vezes, nesses vários vídeos que eu fiz, em várias matérias que eu escrevi também, cheguei a escrever uma matéria para a revista Enigmas sobre isso, né? De que esses seres são demoníacos, seriam seres demoníacos. Está aí mais uma vez um caso que vem a referendar, vem a reforçar essa hipótese, que é uma hipótese, né? E que esses seres são mais espirituais do que propriamente físicos. Esse caso também mostra isso, que não há, nesse caso, nada físico que comprove esse caso. Não há marcas de pouso, não há queimaduras no solo, não há nenhum indício físico, pelo menos até agora, né? Pode ser que algum ufólogo vá lá no sítio Lajeado Vermelho e recolha dados que a gente não conhece, ainda não pôde conhecer, ou que talvez até apareçam esses dados mais para frente, aconteçam outros casos no sítio, pouse de novo as naves, porque segundo o Sr. Hélio, essas naves têm pousado ali frequentemente, têm conversado com ele telepaticamente frequentemente, né? Eu acho que seria mais ou menos isso, né, gente? Seria mais ou menos isso. Então, eu quero aqui fazer esses esclarecimentos finais, levantar essas questões finais, né? E mais uma vez apenas esclarecer que eu aqui estou falando tudo isso baseado apenas nos vídeos, nas entrevistas concedidas pelo Sr. Hélio, né? O Sr. Hélio que ter se manifestado como uma pessoa aí muito espiritualista, né? E que manifesta também aspectos ecléticos no relato dele. Ecléticos não só em termos ufológicos, como em termos religiosos, porque ele se diz católico e a praxis dele está muito mais para o espiritismo, né?
ele tem aí atuado como curador, né? Parece que ele não gosta muito do termo curandeiro e tal, mas ele tem atuado com uma pessoa que adquiriu certas capacidades ou poderes, está aí fazendo curas, está dando aconselhamentos, né? E está fazendo essas profecias, essas predições, e segundo ele, continua os contatos com esses seres, né? Os seres continuam procurando ele lá na fazenda dele, né? No sítio dele, e tudo isso vai sendo continuado, né? Então é isso daí, gente. Eu agradeço aí a todos e aguardemos, né, por novos dados a respeito, e convido vocês todos a se inscreverem no canal, a dar um like aí, a compartilhar o vídeo. Convido todos a se tornarem meu patrono no Patreon. Vocês podem ter acesso no Patreon a mais de 500 matérias exclusivas só para os patronos. Tem muita informação lá, muito trabalho meu. Vocês podem me acompanhar também aí em todas as minhas redes, no meu blog, no meu site. Me sigam aí no meu Twitter, no Instagram, todos os meus das minhas redes. E eu agradeço a todos. Valeu a todos, gente. Muito obrigado e até a próxima.